Então, eu sou economista de formação e quando eu comecei a minha carreira, eu queria trabalhar com alimentos, basicamente porque o Brasil é potência nesse setor. E pensava como grandes produtores, por que não transformar isso numa vantagem competitiva para o mundo? Mas no dia a dia eu percebi uma realidade um pouco diferente. Então, trabalhava muito com o que era soja, gado, café e laranja, produtos importantes, sem dúvida, mas que representam uma fração muito pequena do que seriam, de fato, um prato de comida. E foi aí que eu comecei a questionar: será que estamos usando bem a terra, nossa biodiversidade, a nossa capacidade de inovação e também de inclusão como da melhor forma? E essa inquietação me levou a buscar algumas alternativas. Eu descobri negócios de impacto durante essa reflexão, empreendimentos que unem sustentabilidade, eficiência econômica e transformação social. Foi aí que eu comecei a atuar na Systemic, particularmente no programa de aceleração e incubação de negócios que promoviam bom uso do solo. E um dos primeiros casos que me deparei foi com a Veja Chus. Ela era uma startup na ocasião, fundada em 2003, e a Veja, ela iniciou com um propósito muito ousado de produzir o tênis mais sustentável do mundo. Eles escolheram usar algodão agroecológico do Nordeste e do Peru, que são áreas não só produtoras, mas que elas têm todo um ecossistema favorável para isso. Da mesma forma, couro do Rio Grande do Sul e do Uruguai, e borracha nativa da Amazônia, especialmente da reserva Chico Mendes, lá no Acre. E em 2021, ela já tinha comprado mais de 1.000 toneladas de borracha silvestre, envolvendo cerca de 500 produtores locais, que hoje está em torno de 2.000 extrativistas. E isso tudo pagando preços acima do mercado para estimular práticas livres de desmatamento. E o mais impressionante é que o modelo não ficou restrito em um nicho. Hoje, a Veja vende tênis em mais de 60 países e é reconhecido pela sustentabilidade e pelo design. E eles provaram que impacto pode andar de lado com escala e lucratividade. Então, esse exemplo, ele traz a primeira mensagem central do que eu quero compartilhar hoje, que o impacto ele não deve ser só um acessório, mas um DNA do negócio. Então, muitas empresas elas tratam impacto como algo paralelo, uma área de responsabilidade social que muitas vezes não tem uma ação coordenada com a área de negócios, a área de vendas. Mas essas ações elas não se sustentam no longo prazo, ou elas exigem um grande esforço do negócio. Para que ele seja duradouro, o impacto ele deve estar atrelado ao modelo quando gera valor tanto para a empresa quanto para a sociedade. E existe esse mito em comum, que negócios de impacto são menos eficientes ou são menos caros, ou que são mais caros, mas a realidade pode ser justamente o contrário. Então, quando bem desenhados ou pensados, os negócios de impactos eles podem ser eficientes, claro que isso requer que eles sejam inovadores, e com isso podem ser mais atraentes do ponto de vista de negócio do que aqueles modelos tradicionais. Um bom exemplo também é a Amazonic, do portfólio da Amas. Ela é uma empresa que produz sucos e polpas de frutas nativas da Amazônia, e eles também integram produtores familiares e sistemas agroflorestais. E o resultado disso são produtos diferenciados no mercado, com preservação da floresta e aumento de renda local. E eu acho que vale também falar que ela aproveita o ecossistema natural do local para fazer o máximo daqueles recursos. Um outro exemplo que pode ser trazido é a água na caixa. Eles substituíram a garrafa tradicional de plástico pela caixinha de papel, daquela Tetra Pak de leite UHT, que todo mundo conhece. E ainda destinam parte do lucro à construção de poços artesanais no Vale do Jequitinhonha.
Então, além de resolver um problema ambiental, eles também resolvem um problema social e, com isso, eles também contribuem com o próprio negócio, que é produzir água. Mas como comunicar o impacto de forma clara? Isso acaba sendo fundamental, não só para se comunicar com os clientes, mas isso também pode ser importante, por exemplo, para que uma empresa que gera impacto possa atrair investidores, por exemplo. Muitas vezes até investidores pacientes, ou seja, aqueles investidores que dão recurso, mas em troca do resultado de impacto, e não necessariamente de um recurso financeiro. Então, é importante que o negócio possa estruturar uma narrativa ou uma história de forma completa para que ele consiga, de fato, contar essa história. Primeira questão seria: qual que é o problema que a empresa pretende resolver? E em segundo lugar, qual que é a ação que a empresa está tomando para resolver esse problema? E, em terceiro lugar, qual que é a transformação gerada a partir disso? Essas questões, uma vez que elas são respondidas, pode parecer simples, mas não é tanto, mas elas clarificam muito do que a empresa, de fato, quer trazer para o mercado em termos de impacto social ou ambiental. E, atrelado a isso também, o impacto, ele só acontece e ele só é real ou só pode ser contado se ele for mensurado. E não é só mensurar em termos de área impactada ou pessoas impactadas, mas é necessário ter indicadores ou mostrar como isso acontece. Eu vou trazer os exemplos que eu mensurei, que eu já mencionei. Então, por exemplo, a Veja, ela mede quantas toneladas de borracha ela já comprou da Amazônia e quantos produtores foram beneficiados ao longo desse tempo. Já a Amazonic, que eu comentei também, ela mede o número de famílias que foram envolvidas, os hectares das terras impactados nos sistemas agroflorestais e os litros de polpa que foram produzidas a partir daí. Já a água na caixa, ela mede quantos litros de plástico foram evitados, quantos poços foram construídos e ela mede até quanto de carbono que foi evitado. E esses números, eles dão credibilidade ao impacto e permitem melhorar o impacto a cada ano. A mensagem aqui é simples: o que não é medido não pode ser melhorado. E quanto mais cedo começar a medir, mais fácil é para contar essa história a investidores, clientes e parceiros. Então, eu quero encerrar voltando para a própria trajetória. Saindo de um modelo de agronegócio restrito, foi possível enxergar que no Brasil, com biodiversidade, pode ser protagonista de negócios que unem impacto e inovação. As histórias que eu contei também, elas não precisam envolver só impacto e lucro. Quanto mais bem estruturados, mais elas reforçam esse impacto. E se o lucro move a empresa, ela move o ecossistema que está por trás dela. Então, cabe a vocês, empreendedores e futuros empreendedores, a decidir qual futuro vocês querem construir. Obrigada.